E para trazer mais detalhes sobre o plano de extinção do Programa Nacional Mulheres 1000, a jornalista Marily Chevon trouxe um convidado especial. Para você saber um pouquinho mais sobre o projeto Mulheres 1000, a gente conversa com Rodrigo Torres, ele é assessor internacional da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, no MEC, e também coordenador do Comitê Nacional do Projeto. Olá, Rodrigo. Tudo bom, Marily? Rodrigo, em primeiro lugar, qual é a avaliação, você como representante do governo federal, que tem uma visão global desse projeto nos 13 estados onde ele vem sendo desenvolvido, qual é a avaliação que você tem hoje nessa nova fase que vai se iniciar agora? Bom, Marily, o projeto ele foi um projeto de muito sucesso, né? A gente conseguiu alcançar todos os resultados previstos e mais do que isso, né? Ultrapassá-los. Então, o que a gente esperava alcançar no início, a gente conseguiu superar muito mais. Essa foi a avaliação, inclusive, dos parceiros canadenses. Por exemplo, no que vocês se surpreenderam? Eles ontem, inclusive, falaram isso. Na abertura, eles falaram dessa surpresa que eles tiveram com o desenvolvimento do projeto aqui no Brasil. No que foi bom? No que foi surpreendentemente bom? Bom, primeiro e principal resultado alcançado, que a gente pode dizer que superou as expectativas, foi a mudança de cultura institucional na rede federal de educação profissional e tecnológica. A capacidade de inclusão social da rede ela foi bastante ampliada. A percepção de que o compromisso da rede federal não era só com os alunos que alcançavam as instituições pelo vestibular, né, que era também com aquele aluno que tradicionalmente não tinha acesso à educação gratuita de qualidade. Né, e isso entra as mulheres que foram atendidas, que a gente considera mulheres em situação de vulnerabilidade social. É uma outra exclusão, né? Além de serem pobres, mulheres e geralmente vivendo em lugares distantes dos centros, né? A gente trabalhou com um público bastante diverso, ele era um projeto piloto. Então, esses 13 institutos, eles tiveram um desafio de trabalhar com uma diversidade muito grande de situações. Então, a gente tem mulheres que eram reeducandas de presídios, a gente tem mulheres que eram assentadas sem terra, da zona rural, bastante distante dos grandes centros, como é o caso aqui dos projetos no Rio Grande do Norte. A gente teve mulheres que viviam em palafitas, né, junto com os ratos, e era um desafio gigantesco dar a essas mulheres, entregar a elas a dignidade de volta. Né. Você estava falando sobre a parceria com o Canadá, que lá o método ele era usado para atender a outros públicos. Houve alguma adaptação não só para a questão do gênero, que aqui a gente trabalhou o gênero, né, mulher, mas a cultura, a temperatura, o clima, a condição sociocultural. Você tem um país de primeiro mundo, pegar um método de lá e trazer ele para cá, foi feito de uma maneira assim abrupta, ou houve um trabalho de adaptação desse método, ou é exatamente o mesmo método que é aplicado lá? Na verdade, esse foi o segundo grande resultado que a gente obteve. Que foi a criação de uma metodologia brasileira para o acesso, a permanência e o êxito dessa mulher nas instituições. Ou seja, a gente conseguiu, a partir da metodologia canadense, desenvolver uma metodologia brasileira para isso. No que se baseia essa metodologia? Na oferta, principalmente na oferta personalizada à necessidade daquela mulher. Então, desde o momento da seleção da mulher, já se faz um trabalho de identificação de quais são as aptidões dela, de qual é o histórico de vida dela, tanto profissional quanto pessoal, e o que aquela mulher quer para a vida. Tipo um reconhecimento do saber prévio dela. Você faz esse reconhecimento de saber e faz uma oferta baseada na complementação. Ela é realmente uma formação completa, ela não é só uma formação profissional. A formação profissional talvez seja o grande motivador, mas ela é uma formação cidadã, acima de tudo. E, hoje em dia, as nossas instituições da rede federal, elas têm a rede Certifique, que é uma rede que reconhece a experiência daquela mulher ao longo da vida, em termos de trabalho. Rodrigo, seria mais ou menos assim, explicar para o nosso público que é leigo, que não é da área da educação, é como se, no sistema convencional, o aluno chega na escola, é como se ele não sabe nada.
né? O conhecimento que ele tem não conta para aquele ensino formal. Nesse caso, eles já partem de um conhecimento que a aluna tem. Justamente. Seria isso? É o caso, por exemplo, de uma pescadora que trabalhou desde os 5 anos de idade com aquilo, com pesca, e tem técnicas aprimoradíssimas para fazer a pesca. E quando ela chega no banco da escola, normalmente a gente ignora tudo isso, toda essa técnica que ela tem, e vai dar uma formação do zero. Aqui não, a gente aproveita todo esse conhecimento que ela já teve, reconhece esse conhecimento e complementa ele. Isso é feito, inclusive, pela Rede Certifique. O Mulheres 1000, ele contribuiu bastante, inclusive, para esse desenvolvimento dessa rede. Reconhecimento de saberes, certificação de saberes. Vimos nos depoimentos das mulheres, do livro que foi lançado, inclusive, do orgulho que elas têm em ser alunas do Instituto Federal. Isso é uma consequência desse projeto, quer dizer, inevitavelmente, as alunas desse projeto necessariamente vão se transformar também em alunas do Instituto Federal, se conseguirem elevar a escolaridade delas? A gente trabalhou desde o início com a orientação para que as matrículas fossem feitas. A gente tem maneiras, metodologias de fazer essa inscrição dessas mulheres que não só o vestibular. Normalmente a gente tem uma seleção, entram alguns critérios, nível de renda, número de filhos, o IDH da comunidade onde ela vive, para a gente poder fazer a matrícula regular da aluna. Ela é uma aluna da instituição desde o início e ela pode ter direito a todos os serviços que a instituição oferece. É médico, é odontólogo, é o psicólogo, que na verdade esse público demanda muito mais esse serviço do que o outro público. Deve dar uma sensação de pertencimento, né? Ela que não pertencia a nada passa a pertencer a uma rede de educação profissional, né? O efeito disso, Marília, é muito importante para elas. Porque é depoimento delas, como você mencionou, elas falam, olha, eu nunca imaginei que eu ia estudar no Cefet. Hoje é Instituto Federal. Então hoje em dia elas dizem, eu nunca imaginei que eu está sendo formada pelo Instituto Federal. E isso, em termos de reconhecimento social, é muito importante. Porque se antes ela era só uma pescadora, só uma marisqueira, só uma assentada, hoje ela é uma pessoa que tem uma formação por um instituto de referência. Que os institutos federais hoje, a gente pode afirmar isso, que são instituições de referência no país. Inclusive com essa expansão, né, os institutos vêm tendo uma expansão que tudo indica que vai continuar. E programas como esse, na sua opinião, são importantes para a consolidação desses novos campi dos institutos federais? São fundamentais. Na verdade, os institutos federais eles surgem já com um papel novo, que é esse papel de estar ligado à realidade da região onde ele está localizado. E com essa ação nossa, do governo federal hoje, de erradicação da miséria, esse tipo de programa de inclusão ganha um papel fundamental. É uma mudança de percepção de qual é o papel das instituições públicas. É atender principalmente o público que necessita mais delas. O Mulheres 1000, inclusive, ele está entrando agora, ele está em negociação para entrar no plano de erradicação da miséria da presidente Dilma. A gente está em diálogo com vários ministérios, Desenvolvimento Social, Secretaria Especial de Direitos Humanos. Vai se transformar num programa nacional, né? E a partir desse primeiro semestre se transforma em um programa nacional, que a gente antes só trabalhava com 1000 mulheres, era um número realmente de um projeto piloto, experimental. Em 3 estados, né? Em 3 estados. Em 3 estados, que eram do Norte e Nordeste, com o apoio, da Agência Canadense de Cooperação, boa parte do recurso. E agora o governo federal assume isso enquanto uma política pública para todo o país, dando a formação, dando a capacitação e, principalmente, garantindo o acesso dessas mulheres à educação profissional e a uma formação cidadã. Mais completa e voltada para esse público. Ok, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Sucesso e que esse projeto realmente logo se transforme no programa para que o Brasil inteiro, sinta essa mudança no relacionamento, principalmente dessas mulheres que foram totalmente desfavorecidas e que passam a ter a oportunidade de sonhar de novo. Que isso que é importante. Isso é a nossa meta, inclusive não só deixar essa experiência para o Brasil. Ela já é de sucesso aqui, a gente teve índices que foram excelentes, de empregabilidade, evasão baixíssima, e agora a gente quer compartilhar isso com outros países, ou seja, fazer com que essa política seja eficiente no Brasil e compartilhar a experiência
com os países que precisam. Ok, maravilha. Obrigada. Obrigado, Marília. Gabi, é com você. E estão abertas até 1º de abril as inscrições para o curso de orientação para o pós-carreira. Serão 15 vagas para o curso, que tem caráter voluntário, que possibilita o planejamento pessoal e profissional de vida e carreira daqueles servidores que estão há 2 anos ou menos da aposentadoria. Acesse www.ifrn.edu.br para obter mais informações sobre o pós-carreira. E veja no próximo bloco. Campus Natal Cidade Alta comemora o Dia do Teatro em grande estilo. Em 1 minuto.